E aí pessoas, novamente aqui com o Ryzen 5 1600 AF mais a RTX 2060, vocês viram um teste da semana passada aí com essa mesma configuração, onde eu testei em overclock de processador e sem overclock, benchmark em 9 jogos para mostrar como que era o desempenho, e eu vim agora aprimorar aquele teste também colocando overclock em memórias e mudando também a latência. Esse vai ser o último teste aqui de demonstrativo em benchmark em jogos com esse processador somente. Os próximos vídeos eu vou finalmente trazer aqueles comparativos de processador contra processador. É porque eu estava trabalhando mesmo como que seriam os testes em jogos, só que agora desse jeito que aqui ficou, eu acho que ficou bem legal. Então vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. A primeira configuração que eu vou testar é o Ryzen 5 1600AF em estoque, mais as memórias Asgard Lock em estoque a 2400 MHz CL17 Dual Channel. A segunda configuração é o Ryzen 5 1600AF em overclock a 4.1 GHz, mas as memórias da Asgard continuarão em estoque a 2400 MHz. Já a terceira configuração vai ser o Ryzen 5 1600 em estoque e as memórias da Asgard Lock em overclock a 3200 MHz CL16, do mesmo jeito Dual Channel, 2 pentes de 8 GB. E a última configuração, vai ser o Ryzen 5 1600AF em overclock 4.1 GHz e as memórias Asgard Lock também em overclock a 3200 MHz. E aí a gente vai ver o escalonamento de cada uma das peças em overclock. A placa-mãe, como vocês sabem, é a Colorful B450M, uma placa-mãezinha bem básica, e a placa de vídeo RTX 2060 da Galaxy. Então, vamos aos testes. Primeiro jogo aqui é o Forza Horizon, como vocês sabem, coloquei as configurações gráficas todas no médio. Dessa vez esse teste aqui não vou narrar muitas coisas, porque vocês vão ver em tela, então deem atenção ali ao FPS médio, FPS mínimo, o uso da RTX 2060. Se eu fosse narrar, o vídeo ficaria muito grande, então eu vou partir aqui já para as médias. Em estoque de processador e memória, a média foi de 111 FPS. Com overclock do processador e memórias em estoque foi 118 FPS, com o processador em estoque e memória em overclock foi 124 FPS, e com tudo overclockado a média foi 129 FPS. Ou seja, um bom escalonamento, só que aqui eu percebi que as memórias em overclock fizeram mais efeito do que o processador em overclock, e isso é uma coisa que vocês vão ver em praticamente todos os jogos. Outra coisa, vejam que no uso da RTX 2060, vocês podem perceber ali que nenhuma delas está passando do 80% a 85%, ou seja, ainda assim está gargalando. E esse era o meu objetivo, fazer os testes e ainda assim sobrar um espaço para colocar um processador melhor. O próximo jogo vai ser o Gear 5, dessa vez não vai ser no médio, vai ser com tudo no baixo. Eu mudei algumas coisas desses testes em jogos para que a maioria dos jogos ali fiquem a cerca de 100 FPS. Então seria basicamente o Ryzen 5 1600AF significaria 100%, e aí o processador que ficar melhor que ele vai ser um pouco mais que 100%, e o menor que ele vai ficar menos de 100%. Então eu acho que eu consegui ficar ali na média de 100 FPS em quase todos os jogos, na verdade em todos os jogos, vocês vão ver aí os testes finais. Em estoque, totalmente foi a média de 100 FPS, em overclock de processador e memória em estoque foi 106 FPS, em estoque processador e overclock de memória foi 111 FPS, e tudo overclockado a média de 116 FPS, novamente escalonou certinho, mas novamente memórias fazendo mais efeito do que processador em overclock. Próximo jogo, Assassin's Creed Odyssey. Esse aqui é um pouco mais trabalhoso, ele é bem puxado para o processador, mas vamos dar uma olhadinha aí nos testes. E vocês podem ver também que eu acho que nenhum jogo ali ficou com mais de 90% de uso, com exceção do Red Dead Redemption, 90% de uso da RTX. Então eu realmente concluí meu objetivo. A média foi a seguinte no Assassin's: 87 para tudo em estoque, 90 para overclock em processador, 94 para overclock em memória e 96 para tudo em overclock. Novamente um bom escalonamento, só que aqui não teve uma diferença tão grande do pior resultado para o melhor.
Isso é porque o Assassin's Creed Odyssey ele tem uma otimização bem diferente. Ele não é um jogo GPU bound, é um jogo CPU bound e aí precisa de um IPC melhor com uma frequência mais alta. Já o próximo jogo é o Shadow of the Tomb Raider. Coloquei aqui tudo no baixo, assim também com Assassin's Creed Odyssey tinha ficado tudo no baixo. A maioria dos jogos agora eu resolvi colocar no baixo ao invés do médio para ficar ali na média dos 100 FPS. E o que eu consegui foi realmente isso. Com tudo em estoque, a média foi 89 FPS, com o processador em overclock foi 92 FPS, com memória em overclock foi 100 FPS e com tudo em overclock foi 104 FPS. Novamente um bom escalonamento, novamente memórias fazendo mais efeito que processador em overclock. Então, muitas pessoas também tinham dito que o Shadow of the Tomb Raider é um jogo GPU bound. Como seria GPU bound se está dando um escalonamento tão bom desse e ainda assim o uso da RTX não passa dos 75%? Fique aí para vocês pensarem. Vamos ao próximo jogo. O próximo jogo é o Far Cry New Dawn. Coloquei também tudo no baixo, assim como a maioria. Eu acho que só o Forza agora ficou no médio, que aí já vai dar uma diferençazinha maior para o Forza, né? Não teria muita diferença do baixo para o médio, porque é um jogo ali que é de corrida, jogos de corrida tem essa tendência mesmo. No Far Cry New Dawn ficou a seguinte forma: tudo em estoque, 91 FPS na média, processador em overclock, 96 FPS na média, memórias em overclock, 101 FPS na média e tudo em overclock, 104 FPS na média, novamente, assim como no Shadow of the Tomb Raider, novamente um bom escalonamento e novamente memórias ganhando do que processador em overclock. Vamos ao próximo jogo. Agora estamos com o Red Dead Redemption. Eu tive que reduzir bastante o gráfico do Red Dead Redemption para que assim eu conseguisse forçar mais os processadores, já que com outro tipo de qualidade gráfica eu não estava conseguindo ali uma diferença muito grande, porque ele tinha mais gargalo da placa de vídeo. Esse aqui é basicamente o único jogo ali que é mais GPU bound do que todos os outros que eu testei até o momento. Vocês vão ver até no resultado final, que foi o seguinte: a média de FPS com tudo no estoque foi de 91, com overclock em processador foi 96, com overclock em memória foi 101 e com overclock em tudo foi de 104 também. Só que vocês podem ver que a diferença ali não passou dos 9 FPS e também vocês vão ver que o uso da RTX já está bem alto, chegando ali aos 90%. Então é um jogo mesmo que é mais GPU bound, pelo menos, né, por enquanto ainda não tem GPUs que consigam rodar ali com uma qualidade gráfica muito alta esse jogo aqui sem ter um gargalo absurdo. Esse jogo aqui é bem pesado mesmo. Fora o Red Dead, todos os outros jogos eles escalonam bem, então não tem isso de GPU bound nos outros jogos. Próximo jogo aqui é o The Division 2. Coloquei ele aqui na qualidade gráfica baixo também. Ali aparece personalizado, foi porque quando você tira o V-Sync fica dessa forma mesmo. Também é um pouco difícil de deixar certinho os benchmarks, esse jogo aqui fica um pouco errado, mas vai ficar legal para vocês ainda assim. A média de FPS foi a seguinte: 135 para tudo em estoque, 146 para overclock de processador, 148 para overclock de memória e 155 para tudo overclock. Esse aqui teve um bom escalonamento em tudo, mas esse aqui teve um resultado um pouco diferente porque overclock em processador e overclock em memória ficaram bem parecidos. Então, dos jogos que eu testei, foi o único em que a memória em overclock fez o mesmo efeito do que o processador em overclock. O resto, tudo, a memória em overclock foi mais útil do que o processador em overclock. O próximo jogo é o GTA V, já é um jogo mais antigo, também da Rockstar, assim como o Red Dead Redemption. Não está no mínimo, está ali na qualidade gráfica bem ok, assim, mediana, mais ou menos isso, porque já gera uma boa quantidade de FPS. Como eu disse, eu estou ali beirando ali os 100, minha visão é no 100 FPS, e ficou a seguinte aqui a média: 120 FPS com tudo em estoque, 125 com overclock em processador, 131 com overclock em memória e 139 com tudo em overclock. E aqui podem ver que o uso da RTX ali não estava passando dos 60%, 70%. Então, novamente, esse aqui é um gargalo de processador, mas
como vocês podem ver, tudo jogável, todos esses jogos aqui muito jogável mesmo com gargalo. Como eu venho dizendo para vocês assim há muito tempo, né? Faz muito tempo que eu venho dizendo para vocês assim, gargalo não é bicho de 7 cabeças, vocês não precisam ficar espantados se alguma coisa dá gargalo, isso não é crime, isso não é o fim do mundo não, tá? E o último jogo é o Counter-Strike Global Offensive, que é o queridinho da galera. Coloquei em Full HD, mas com praticamente tudo no baixo, menos o detalhe do shader lá que eu deixei muito alto. O benchmark aqui do CSGO não é um benchmark oficial, foi uma pessoa que fez ele, mas ainda assim vou utilizar porque é mais fácil do que comparar jogando online, vai ficar um resultado bem diferenciado, bem diferente em relação a cada um dos testes que eu for fazer, então pelo menos tem essa função que uma pessoa fez. Enfim, com tudo em estoque ficou a média de 283 FPS, com o processador em overclock ficou com a média de 316 FPS, com memórias em overclock ficou com a média de 323 FPS e com tudo em overclock ficou com a média de 351 FPS. Então quem diria, mesmo Counter-Strike, um jogo antigo, está fazendo bom uso aí das frequências altas das memórias RAM para essa plataforma aqui, Ryzen. Então também teve um bom escalonamento, só que novamente as memórias tiveram mais efeito que overclock de processador. Se bem que aqui no Counter-Strike até mesmo o overclock de processador fez muito efeito, né? Teve um ganho ali de 30 FPS basicamente, já de memória teve um ganho de 40 e no final houve um ganho de 70 FPS do resultado mais baixo para o resultado mais alto, que é com overclock em tudo. Bem pessoas, esse é o final dos testes. Vou passar novamente aqui os gráficos para quem gosta disso. Vou continuar colocando tanto gráficos no final quanto os resultados aqui em tela para vocês irem acompanhando. E aqui é uma prova de que realmente existe um bom escalonamento dos Ryzen com memórias RAM com frequências maiores e latências menores. Não se iludam achando que isso vai para todas as plataformas, para todos os processadores. Já tem teste aqui no meu canal comparando ali processadores antigos com memórias RAM antigas, DDR3, 1333 MHz, 1600, 1800 MHz. Vocês veem que não faz tanto efeito assim como faz no Ryzen. Então cada plataforma trabalha de uma forma diferente e aqui no Ryzen memórias fazem muito efeito mesmo, ainda mais se você não tiver uma placa gráfica, se você tiver ali um GPU com gráfico integrado, aí realmente vai fazer mais efeito ainda e aí vai ser necessário mesmo você melhorar a memória RAM, fazer um overclock no processador que vai ficar bem melhor o desempenho. Então aqui as considerações finais é que se você pareou o seu Ryzen 5 1600AF com uma placa-mãe que não faz overclock, uma A320, ainda assim vai ficar bem legal, porque mesmo que ela não faça overclock em processador, ela vai conseguir fazer overclock em memória e vai ficar com um desempenho muito bom, vai ficar melhor com desempenho do que se você fizesse somente overclock em processador, se você tivesse uma memória ruim, que não fizesse um overclock tão alto assim. Então não teve nenhum problema para você aí que tentou parear dessa forma o seu Ryzen 5 1600AF ou qualquer um outro Ryzen aí, vai ser melhor mesmo fazer overclock em memória. O processador vai dar um ganho, mas não tanto quanto o ganho que dá um overclock em memória e também diminuir a latência dela. E é isso, como eu disse, esses são os resultados finais. Vai ser a forma que eu vou trazer todos os outros vídeos agora aqui no canal de comparativos com processadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui o processador, o SSD e vários outros componentes no meu computador eu comprei no AliExpress. Se você for comprar no AliExpress, use meu link do Rakuten, que aí você vai ganhar um cashback, vai ganhar também um dinheiro em volta e também a ganho você acaba me ajudando e também se ajudando. Tem um link aqui na descrição explicando como isso acontece. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui e nos vemos na próxima. Espero com testes de processadores de gerações diferentes. E é isso aí, valeu, falou e tchau!